Pronto. A Paz Nossa Alma está começando a ser gravada agora, dia 16 de julho de 2021. Parte final. Bom, vamos começar aqui a apresentar a tela inteira. Continuar onde a gente parou. A questão é a proposta agora, a proposta de explicação que ele dá. Ele admite que é hipotética, né? Mas coerente com o que ele aborda durante o livro todinho, certo? Em que a escolha, ou seja, a seleção sexual, molda, é um componente da evolução. É um componente do processo evolutivo. E não é só questão de os mais adaptados sobrevivem desses seus genes adiante. Então, todos os eventos evolutivos são eventos adaptativos. Por isso que é uma proposta não adaptacionista, certo? E essa origem da diversidade, certo? Quando eu era estudante, eu já vi colegas meus, colegas de não exatamente da mesma turma, mas mais adiantados. Isso faz muito tempo, né? Foi em 1980 e pouco. Eu entrei em 82, pode ter sido em 1983, por aí. Argumentando o seguinte, como o cara falando, abre aspas agora, como uma pessoa como eu que sou estudioso de Darwin, defendo a teoria da evolução de Darwin, né, posso ser a favor de comportamento que vai contra, como o homossexualismo, que vai contra a teoria da evolução. Não vai contra, não. Certo? Como se fosse algo antinatural. Não é antinatural. Não é. Até porque acontece em outras espécies também, mas no caso dele, ele foi para a explicação, procurar uma explicação da humana, certo? No caso da humana. Por que a diversidade? Certo? E ele fez uma proposta dentro da teoria da evolução, da seleção sexual, dessa coevolução entre machos e fêmeas, ou seja, entre homens e mulheres, que resultou aqui. E isso é lógico que a gente não está enfatizando, nem ele enfatiza o lado cultural, mas ele coloca que a sexualidade é um produto da evolução, certo? E há componentes hereditários, nem epigenéticos, ou culturais, hereditários fortes da sexualidade, provavelmente é herança mesmo, é hereditário, certo? Tanto heterossexualidade quanto bi, homo, tem algo hereditário, tem componentes, no final das genético, mas no final das contas não existe um gene, isso de jeito nenhum, do mesmo jeito que não existe um gene para inteligência, um gene para autismo. Eu já fiz uma pesquisa sobre os estudos atuais de autismo, e realmente os artigos que estão publicados de neurobiologia sobre autismo colocam um monte de genes implicados. E diz respeito também ao desenvolvimento embrionário em relações com o ambiente embrionário ainda, com o que a mãe sofre, etc. Pode ter componentes que tem a ver mais com a mãe e não com os genes.
estão ali no embrião, etc. Ou seja, a coisa não é, é lógico que não é simples, não é um gene só, mas que eles já fazem evidências de que há componente genético, há. Mas como é que surge na evolução? Porque não dá tempo hoje para com vocês, eu teria que elencar todos elencar todos os a referência que ele faz e as críticas que ele faz à psicologia evolutiva adaptacionista, dizendo, ó, isso não explica, não explica. Ele vai colocar um exemplo lá, não explica. Não explica, em termos de adaptação, pura e simplesmente não dá. Certo? Mas vamos lá. A questão agora é o cenário evolutivo dos nossos antepassados. Os símios, pênis de símios, tem báculo, tem osso peniano, como muitos mamíferos. O Homo sapiens não. Quando se perdeu, não se sabe. Né? Os símios, as fêmeas têm um estro visível, ou seja, cio. Elas mostram que estão férteis. As mulheres não. As mulheres têm menopausa. As outras fêmeas não, de símios. E a outra diferença, eu coloquei essa, fazendo, a grosso modo, uma comparação. Em algum momento da história evolutiva nossa, isso aconteceu. E, segundo ele, tudo isso aconteceu com um processo de coevolução entre homens e mulheres. A menopausa foi até importante em termos de vida social, porque permite um período de vida mais prolongado das mulheres, e essas mulheres que têm uma vida mais prolongada e que já estão na menopausa, que isso acontece entre caçadores e coletores, elas contribuem com a vida em grupo, elas contribuem com a criação e o cuidado parental. Elas, os avós, avô também, mas principalmente as avós, contribuem com o cuidado parental, ajudam na criação dos netos. Porque, olha, entre coletores e caçadores, existem sim mulheres que têm uma vida um pouco prolongada. Aliás, nossa expectativa de vida dos que chegam à idade adulta diminuiu com o advento da agricultura. Ou seja, as sociedades agrícolas, a média de vida dos adultos é menor do que de coletores e caçadores. A vida só recuperou nos últimos tempos. Porque a vida de coletor-caçador, tirando a violência, a parte de morte violenta, um predador, etc., mas os que sobrevivem a isso têm uma vida mais saudável do que agricultores, porque tem um esforço muito maior, a vida de sociedades agrícolas, né? O trabalho é muito mais pesado, muito mais desgastante, e a alimentação muito pior em qualidade. Aglomeração física é fonte de doenças, né? Por causa de saneamento, e um monte de fatores realmente fez com que o advento da agricultura, a expectativa de vida, ao invés de melhorar, piorou, diminuiu muito. E a qualidade de vida também diminuiu muito comparado com o coletor-caçador. Mas o que a agricultura fez foi aglomerar gente, especializar gente, criar profissões, que as pessoas podiam estar livres para fazer outras coisas. Né? E isso fez com que houvesse um desenvolvimento técnico. A gente já sabe. Mas, voltando aqui, um coletor-caçador, as mulheres, uma boa parte delas ficam vivas ainda depois da menopausa, cuidam dos netos, de outras crianças, ajudam na criação, e isso é muito importante. Foi e é importante. Agora,
Agora tem um pouquinho de especulação em termos nossa, né, do que aconteceu com a gente. Mas ele observou que isso já é uma coisa que já se sabe, é que nos símios a dispersão é das fêmeas e não dos machos. Entre os carnívoros é pelos machos. Carnívoros sociais como os leões. Os leões, quando atingem a certa idade, saem do grupo familiar. Lobos também. Nos símios, não. São as fêmeas que saem depois de certa idade. E vão atrás de outros grupos. Certo? O que acontece quando elas chegam nos outros grupos? Porque ela vai ter que se integrar a um novo grupo. Certo? E, é lógico, depende agora da situação dos símios atuais, certo? Isso já foi observado que as fêmeas novatas acabam se comportando de forma a ser aceita pelo grupo e, especialmente, tendem a se aliar com outras fêmeas e tendem a se aliar também com outros machos. Isso acontece entre babuínos, que as fêmeas novatas, certo, se aliam com machos jovens que não são reprodutores, certo, como uma forma de proteção, certo? Essa forma de proteção, de ter aliados, tanto machos quanto fêmeas, protegem a fêmea de ataques indesejados. Certo? Ela cria aliança para defesa dela. Então, o comportamento das fêmeas, que foi mais bem sucedido na situação dela ser novata em um grupo estranho a ela, foi o comportamento de se aliar. Então, qual é a garantia também? Nesse caso, diminui o infanticídio, por exemplo, por parte do macho alfa. E a agressão e a coerção dos machos e do macho alfa. Ela ter aliados não sexuais, inclusive de outros machos. De machos que não estão se reproduzindo ainda, são muito novos ou são reprimidos pelo macho alfa, mas ali elas têm aliados que não têm interesse sexual nelas. Certo? Então, ele diz que provavelmente o cenário humano foi. A gente foi extremamente mais complexo que isso, certo? Mas deve ter começado lá antes, talvez, do Australopithecus, das fêmeas se associando a outras fêmeas, certo? E outros machos de forma não sexual. E surgiu. Teve um momento. Certo? Fêmea ser chegada, proteção pela amizade. E isso fez com que elas tendessem a escolher machos menos competitivos. Certo? E criasse laços, esse laço de amizade, em alguns momentos virou laços sexuais também. E com um objetivo totalmente diferente, quando é fêmea com fêmea e macho, certo? Com essas fêmeas e esse macho procurando outros, certo? Mas, de alguma forma, a argumentação dele é toda essa. Por que isso acabou implicando na evolução? Já que fêmea com fêmea, né, a amizade gerando um laço mais forte, isso não é adaptativo no sentido que não deixa prole. E macho com macho também.
não deixa prole. Mas naquela vida em grupo, certo? A estratégia da fêmea era a escolha dela, certo? E os machos não escolhidos, para começo de história, a escolha dela para um macho menos competitivo, a gente sabe que já no Australopithecus já não existem mais os caninos que os símios têm. Os símios, todos eles, os machos, têm caninos que não têm a função dos caninos de carnívoros. A função dos caninos de símios é luta, é agressão. Luta contra, principalmente, outros machos, certo? Então, contra outros machos. Então, eles competem entre si pelas fêmeas, certo? E vamos recapitular aquilo que a gente viu. Na história, na nossa história, para ver se sobreviver, o Australopithecus, provavelmente aconteceu isso, ele teve que cooperar em grupo. Então, há um sentido aí de os que foram mais bem-sucedidos foram os cooperativos, e não ou seja, os que cooperavam entre si. Então, já houve uma seleção de... O William von Ripper fala de que isso, em termos de inteligência social, para a cooperação foi útil para a sobrevivência, e o Richard Prum fala que as fêmeas também tenderam a escolher os menos agressivos, porque os menos agressivos permitiam a elas a escolha por parte delas, certo? E ela se sentia protegida, muito mais protegida com menos agressivo do que com mais. E ao escolher indivíduos menos agressivos, entre si, mais cooperativos, os mais agressivos acabaram ficando o quê? Sendo expulsos do grupo, não gerando prole, certo? Os que tinham um comportamento babuíno, por exemplo, né? Que é o comportamento oposto, que é o se impor pela agressividade. Então, em tribos humanas, em tribos de coletores e caçadores, há comportamento de cooperação. Às vezes há certas competições, sim, brigas existem, mas, no geral, é o comportamento de cooperação para caça, cooperação entre machos, né, entre os homens, e de atividades de grupo, certo? E nisso pode ter selecionado aqueles com comportamento desse espectro que tendem a ficar macho com macho, né, com homossexualidade. Mas isso não teria sido eliminado, não porque o fenômeno é complexo. Porque, do mesmo jeito que tem a homossexualidade, tem a bissexualidade, existem comportamentos homossexuais esporádicos, mesmo não sendo bi, mas sendo o que estamos chamando hoje em dia de, talvez, aquele comportamento de amizade entre homens sem sexo sexual. Mas imagina o seguinte, existe um espectro de variação de comportamento muito amplo, certo? De como é que os homens se relacionam com as outras mulheres, elas entre si, e eles né, e com outros homens também. Então, nós temos, digamos assim, os machos da espécie dos homens, têm uma tendência, talvez hereditária, instintiva, de se associar em grupos, torcedores de futebol, fazendo tribos, de querer esse grupo. Então, nós temos, talvez, assim, uma tendência instintiva à amizade. E a observar outros homens também como prováveis amigos, certo? Em alguns pontos aí, concorrente também, mas tem a tendência a querer formar a broderagem, né? Certo? Isso tá um pezinho mais de afeição leva a
erotização. Um pouquinho mais, bate um pouquinho mais. Então, os genes associados a essa sensação de criar laços de amizade instintivo, em alguns casos pode descambar para bissexualidade ou mesmo homossexualidade, como eles têm mais de um do que outros. Pode descambar para outro. E, segundo o autor, olha, isso favoreceu o quê? De modo geral, na evolução em grupo, favoreceu a escolha feminina. Certo? Favoreceu que, em grupo, no final das contas, a escolha sexual é da mulher. No final das contas. Foi e é, né, da mulher, e diminuiu ou acabou com o infanticídio, acabou com a agressividade masculina em torno de fêmeas. Isso, quando isso aconteceu, não se sabe. Mas foi provavelmente antes do Australopithecus, na transição entre o nosso ancestral comum com os chimpanzés e o Australopithecus, ou um pouquinho depois, já foi naquele período ali. Porque no Australopithecus já não tem mais o canino do macho, aquele canino da agressão. Já não existe mais. Sim, o dimorfismo entre um tamanho relativo entre machos e fêmeas. Olha, enquanto gorila e orangotangos, o macho dá 2 vezes uma fêmea em massa, em tamanho. Entre chimpanzés é 35%. Entre o ser humano, entre homem e mulher, 17%. Houve, sim, uma queda muito grande da diferença de tamanho corporal. Não, os homens não são tão mais fortes que as fêmeas comparado com o gorila, por exemplo. Por isso, os ambientes sociais dos símios é muito desfavorável às fêmeas. Mas que elas tentam. O que se observou em termos de comportamento delas é que quando elas têm a oportunidade de escolha, tudo bem, elas escolhem. Mas os símios, como um macho, é muito dominante, muito maior que ela, são muito mais fortes, tem caninos, então tem armas, certo? Que elas não têm, então elas acabam sendo submetidas à força. E não é o caso do ser humano. E o que os antropólogos observam em condições mais próximas à natureza possível, não há às vezes há coerção social, cultural, tem um bocado de coisa entre tribos, mas isso é outra história, certo? Então, de modo geral, o que aconteceu, segundo ele, cada escolha das fêmeas, certo? Ao fazer tudo isso, diminui o infanticídio, ou seja, diminui a geração de uma prole à força não desejada, o que fez com que os filhos, descendentes, ou depois fossem filhos mais da escolha feminina do que da masculina. Certo? Em todo esse cenário, assim, fez com que, digamos assim, quem realmente escolhe de quem vai ser o filho é a mulher, de modo geral, exceto uma outra vez, mas na grande maioria das vezes, em condições naturais, a mulher que essa, digamos assim, essa variedade de comportamento sexual, que como também nós estamos extremamente variados vou ver se isso aqui já terminou. Não. Já. Nós também somos. Não coloquei mais. Não. Nós somos muito diversificados em termos de interesses, de gosto, etc. Certo? Então, para concluir essa parte, eu queria. Porque eu estou com a sensação de que eu esqueci alguma coisa. Alguma parte da argumentação dele.
certo? Que a nossa diversidade não é só sexual, tem origem. Mas o que ele diz é que os estudos que existem em psicologia evolutiva adaptacionista, sim, são muito restritos, são muito restritos, são muito reducionistas, já assume que aquilo foi uma vantagem adaptativa e pronto, procura vantagens adaptativas e não origem evolutiva do comportamento. Então, uma coisa é você fazer uma pesquisa já dizendo que deve ter uma vantagem adaptativa. Outra é que aquilo tem origem na evolução, certo? Que que no final das contas o que se quer não é a origem evolutiva da homossexualidade, da bissexualidade, etc. O que se quer é saber qual é a origem da diversidade humana, da diversidade de desejos. Porque nós somos. A questão é dos impulsos, dos desejos, porque são tão diversificados. Certo? Enquanto que você procurar a origem da homossexualidade em termos evolutivos é muito restrito. É muito restrito. É uma pesquisa que já começa errado, digamos assim, em termos de pesquisa, ela já começa errado por causa das restrições que impõe. Então, a homossexualidade, do ponto de vista adaptacionista, teria que ser algo útil para a adaptação. Adaptação do homossexual em si. E está esquecendo o resto. Qual é o papel daquele comportamento, daquele desejo ao longo da história evolutiva hominídea. Né? E, juntando isso com a parte cultural, lembre-se que cultura não é só humana, não é só humana, e cultura não é só do Homo sapiens. Provavelmente os nossos antepassados tinham, nós só sofisticamos, né? E muito, mas provavelmente eles tinham capacidade de gerar símbolos, o erectus, o Homo erectus, etc. Então, tem uma proto-linguagem, uma linguagem rudimentar, provavelmente eles já tinham. Olha, para concluir, tem uma outra apresentação aqui para vocês. Vamos fechar tudo aqui. Desculpa aqui. Vamos aqui. Falando tudo isso aí que eu falei para vocês, umas coisas que eu não vou repetir. No final das contas, não sai aqui. Isso aqui não. Não, vamos. Esse aqui. Mudando um pouquinho de assunto, falando em algo mais epistemológico, só para concluir, eu deixei isso para o final, e fica no começo e no fim. Certo? Se descobriu aquela história contada por Yuval, o outro também, e hoje nós. Se tem uma proposta mais recente, se descobriu na Turquia, num sítio arqueológico, de mais de 11.000 anos, 11.500 anos, o Göbekli Tepe, na Turquia, que estruturas muito antigas, com assentamento humano ao redor, e um assentamento humano que não era de
agricultores. E sim, ao redor dessa estrutura tinha um assentamento de aglomeramento mesmo, né? E coletores e caçadores, todas as evidências arqueológicas dizem isso. E são estruturas, né? Isso aqui provavelmente era coberto, isso aqui como fosse assentos, então podem ver. E aqui pilares de 6 metros de altura. Muito, isso de 11.500 anos atrás, essas estruturas de pedra. Isso aqui, pedra recortada, ou seja, um trabalhão desgraçado para algo que não era sobrevivência mesmo. Porque o que tem aqui dentro indica tudo que tinha função de crenças, tipo crença religiosa, né? De qualquer forma, estavam aglomerados porque todos eles partilhavam aquelas ideias. Então, realmente, as ideias em comum, como religião, promovem ajuntamento. Não é só questão agora de agricultura e produção de alimentos, que é algo que ele precisa para sobreviver, mas crenças do tipo crença religiosa em comum, ou seja, ele tem que compartilhar a mesma crença, gera cooperação em grupo. Aí já temos um nível de cooperação por conta da cultura simbólica, certo? Por conta da cultura simbólica. A cultura simbólica é uma grande forma de gerar cooperação em grupo de milhões até, né? Cooperação a partir das ideias em comum, de ter essa cultura em comum, uma cultura simbólica em comum, compartilhada com aquelas pessoas, certo? Porque são ideias em comum, recapitulando cultura simbólica e papel social, o conhecimento é ficção, mapa, né? Tudo isso ele já viu, etc. Mas, segundo Yuval, a gente está a caminho de uma distopia, que eles chamam de dataísmo, que a gente vê no mundo dos dados, que interessa a realidade para a gente vão ser dados, algoritmos, e não mais a realidade concreta, certo? De certa forma, o que é que está sendo concreto aí para vocês? Vocês estão recebendo minha imagem aqui, som, via internet, são dados, né? Estão chegando aí, certo? E as pessoas estão, inclusive eu agora, gerando dados para o sistema. Fico postando no YouTube, vai ter lá os algoritmos do YouTube que vai mostrar aquilo para certas pessoas, certo? Dependendo do, né? É lógico que vai mostrar para certas pessoas, né? Mas mesma coisa em outros como Facebook, em outros que mostram ali, quando vocês abrem, vão mostrar o quê? É o algoritmo que decide de acordo com o seu comportamento lá dentro mesmo. Dados e mais dados. E que ele disse que vai ser uma distopia. Agora vamos radicalizar um pouquinho. É o John Zerzan. Segundo o John Zerzan, a gente já está na distopia desde a época da criação desde a domesticação de animais. E a criação da agricultura, nem mesmo a agricultura incipiente. Aquilo já é distópico, certo? Mas vamos radicalizar um pouquinho, porque é o autor que a gente falou tudo ao longo de toda a disciplina, de todo o nosso período, falou do ápice da cultura simbólica, que é a ciência, especialmente a matemática. A matemática é o suprassumo da cultura simbólica, certo? Algoritmo, como de computador, são entes matemáticos. Viver no símbolo mesmo, certo? Bom,
Tem autores que dizem, chamam a proposta de filosofia dele, do fosse de retornos às origens, de anarcoprimitivismo. Outros de anarcoecologismo. Eu vou apresentar as ideias dele para ver, né? E as críticas que ele faz, certo? Depois a gente vai ponderar. No final das contas, a gente não pode viver mais como coletores-caçadores. Isso não é possível. Fazer o quê? Certo? Aí, mas vamos lá. Isso aqui é uma citação dele. Em um tipo fundamental de falsificação, os símbolos, primeiramente, mediaram a realidade. Símbolos são ferramentas extremamente poderosas para mediar a realidade, porque os símbolos são como um mapa, como teoria científica, são formados de símbolos, mapas também, certo? É uma mediação da realidade, é uma ferramenta para a gente lidar com a realidade. E é uma ferramenta de comunicação extremamente poderosa. Os símbolos são a base das línguas. Mas, em seguida, substituíram-na. O grande problema é a gente estar na nossa cabeça símbolos e pensar que eles são reais. Certo? Nós estamos tão condicionados aos símbolos, ou à cultura simbólica, que a gente não sabe o limite dele. A gente encara nossos símbolos na nossa cabeça como coisas reais. Tem a questão do fanatismo religioso, falando do exemplo extremo, fanatismo político também, ideologia política. Aquilo é baseado numa crença muito forte de que o que tem dentro da cabeça é real. Que isso foi realmente a nossa herança, produto da nossa evolução. Para lidar com uma realidade na natureza, certo? A gente usou essa ferramenta para se comunicar, mas agora, além de se comunicar, a gente usa essa ferramenta substituindo a realidade mesmo. Olha, o exemplo do fanatismo é o melhor exemplo que eu vi, o do dogmaticismo, de ser dogmático. É você estar descolado da realidade e vivendo os símbolos. Esquece que são palavras, são meramente simples mesmo. É lógico que a coisa é muito mais complicada, não vamos cair agora que existe correspondência, sim. Uma mediação do símbolo com a realidade. E quando o símbolo é adequado, é que ele realmente media a realidade. O inadequado, ele é totalmente fantasioso, né? Totalmente não existe. É algo que não está representando nenhuma realidade. Atualmente vivemos dentro dos símbolos em um grau muito maior do que vivemos em nosso eu corporal ou diretamente uns com os outros. A crítica dele, por isso que ele disse que uma coisa é usar o símbolo como ferramenta, outra coisa é viver dentro do símbolo. Certo? E um grau muito, muito maior mesmo. Você tem que observar. Vai para a rua, entre em contato com nossa realidade concreta, dentro dos símbolos, usando pensamento, usando. Né? Mas vamos lá. 3 textos que eu peguei na internet. Correndo no vazio, fracasso do pensamento simbólico, número, sua origem, evolução, que ele fala crítica matemática, futuro primitivo, John Zerza. Aí outro, por que primitivismo? São textos disponíveis na internet, já traduzido para o português, certo? A gente baixa os sites, procurarem, acha, certo? O site dele, pessoal. Em primeiro lugar, primeira argumentação dele, que a cultura simbólica é distópica porque desconecta com a natureza, com o concreto. Nós deixamos de viver de forma perceptível em relação à natureza, perceber, sentir a natureza e passamos a só raciocinar sobre o que estamos sentindo, sobre a própria natureza.
a citação dele aí, o pós-modernismo é o que se tem quando o processo de modernização está completo e a natureza se foi para sempre. Não existe mais natureza. E citando os autores que ele critica, que a filosofia, nesses séculos todinho, inclusive a que deu origem à ciência, ela sempre argumentou contra a natureza e a favor da cultura simbólica. Jargões, lema de Francis Bacon, controle da natureza, saber é poder. O processo de matematização da representação da natureza. Lembre-se de Galileu, mecanicismo, Galileu que tinha algo de platônico no pensamento dele em relação à natureza, e até os dias atuais, né? Tem um processo todinho de que a gente vai ficando cada vez mais no abstrato, tendo conhecimento e menos concreto. É lógico que o abstrato tem valor quando ele tem uma correspondência, de fato, com o concreto. Mas o problema é quando ele não tem, ou quando não se tem essa consciência do papel do abstrato na nossa vida, né? A crítica dele ali foi daquele texto sobre matemática. A matemática não é apenas uma ferramenta, mas um objetivo do conhecimento científico. Ser perfeitamente exato, perfeitamente autoconsistente e perfeitamente geral. É o isolamento mais completo entre o conceito e os sentidos. Porque quem tem um conhecimento matemático é como se aquele conhecimento não fizesse parte dele. Ele não faz parte. O sujeito não faz. Com licença. Um instantinho, pessoal. Eu vou... Um instantinho. Desculpa, pessoal, eu tive que atender um interfone. Pensei que tinha um rapaz vindo. Tudo bem. Dar uma coisa agora aqui em casa. Eu tive que... Bom, continuar. Cadê? Estou apresentando, estou... Aqui. E, olha, o que é reificação? Reificação é a gente tornar concreto algo que é abstrato. É um meio assim, coisificação, entre aspas. Uma coisificação, usando uma coisa mais, um termo mais certo. É tomar como concreto um conhecimento abstrato. Olha, os dogmáticos têm essa tendência, certo? A reificar, certo? Nós temos essa tendência de forma meio inconsciente,
produto da nossa história evolutiva também, né? E do que está na cabeça é algo que existe mesmo, e acabou. Isso é uma reificação. Isso que eu estava falando para vocês. O símbolo está separado do pensante e assume um caráter concreto na mente. Certo? Vamos lá. O símbolo que representa substitui a realidade. Só estamos reforçando isso aqui. Sim, parece estar completamente separado do indivíduo pensante, quando não está. Um usuário de um sistema matemático, seus valores não entram no sistema. Do sistema matemático. Ele fala muito, eu não vou me alongar muito nisso, que há muito preconceito contra a cultura de povos primitivos, contra a cultura de caçadores de coletores, tudo isso aí. Eles sofrem muito, são chamados de primitivos, coloquei entre aspas, povos primitivos. A gente poderia chamá-los de povos humanos, populações humanas, no estado mais próximo à natureza. Certo? Uma cultura primitiva já é uma forma de preconceito muito grande, essa taxação, esse rótulo, né? E que muitos, ao longo desse século, muitos filósofos, desde gregos anteriores, né? Thomas Hobbes dizia que o estado da natureza pré-civilizado como sórdido, brutal e curto, quando, na realidade, a expectativa de vida, como falei para vocês, de um coletor-caçador é mais longa do que, e a alimentação dele também é melhor, etc., a saúde é melhor, do que de um indivíduo. E mesmo assim, a mortalidade infantil. Porque a mortalidade infantil só veio cair no século XX, certo? Com o avanço da medicina. Então, a agricultura fez com que as pessoas se aglomerassem, gerou mais aumento populacional, sim, gerou diversidade de técnica, de profissões, etc., etc., mas não melhorou a vida do indivíduo. Na realidade, a vida do indivíduo com o advento da agricultura era mais suja do que de um coletor-caçador. Havia mais violência ainda, com o estado de aglomeração social e menor expectativa de vida, saúde muito pior. É justamente o oposto. Certo? O que a agricultura, a pecuária, depois a indústria fizeram foi expandir o domínio do ser humano, ou seja, foi muito ruim para os indivíduos, mas não para a espécie. Porque houve uma expansão enorme, e até por conta da própria modificação ambiental, mudança de nicho, que a agricultura e a pecuária fizeram com a natureza. Tornaram a natureza mais adaptável para a gente. Então, a gente expandiu o nosso meio ambiente, um ambiente favorável à nossa existência a partir da agricultura. E foi eliminando aqueles que a gente não conseguiria viver. Então, teria muita dificuldade. Goethe disse, tudo é símbolo. Qual o fundamento da relação daquilo que nós chamamos de representação com objeto? Isso aqui ele colocou como a principal tarefa da filosofia, fazer essa relação, símbolo e objeto. Certo? Como é também a da semiótica do Peirce. E outras citações aqui, não vou lugar. A necessidade de simbolizar e de viver em um mundo simbólico tal como a agressão, uma necessidade humana tão básica que ela somente pode ser negada sob a pena de um severo transtorno psíquico. Ou seja, quem nega isso, que é na natureza humana, viver no símbolo,
e mesmo assim, e também a agressão, foi dito em 1985. Quem nega isso é doido, em outras palavras, né? É doido, é porque não tem transtorno psíquico. Falando que, ó, isso aqui é a foto dos Pirahãs. Não é o nome como é que eles se chamam mesmo, mas eles são coletores, caçadores da Amazônia. Já tem contato com homem branco, mas ainda leva esse estilo de vida. Tem alongamento, agora. Tem contato com homem branco, ele usa um calção, você pode ver que chega a coisa dele. A língua deles foi objeto de contenda, de discussão, de debate entre Daniel Everett e Chomsky. Foi do Daniel Everett e Chomsky. Eu acabo com desse Daniel Everett. Linguagem, a história da maior invenção da humanidade. Certo? De Chomsky eu tenho que estar na universidade. Realmente, eu não sou linguista, sabe? Isso aqui é muito mais um complemento para mim, porque eu, lendo o texto de Chomsky, ele cita Daniel Everett e os Pirahãs. É a língua Pirahã porque, segundo Daniel Everett, a língua Pirahã não tem recursividade. Eu acho que o debate, eu que estou assistindo de longe, sem ser linguista, é um debate meio, sei lá, tem autor que eu li que considera que a língua Pirahã tem recursividade, sim, é que eles não usam por outro lado. E é por causa do pressuposto de Chomsky que nós temos, o ser humano tem no cérebro, de nascença, embutido uma gramática universal que nós desenvolvemos a partir da cultura, etc., nosso contato com os mais velhos, aprendemos a falar, mas todo esse potencial já está lá no cérebro. Isso é verdade que já está no cérebro, mas essa gramática universal eu acho um pouquinho forçada. Isso é algo para ser resolvido pela neurobiologia, porque ele usa o Chomsky usa uma argumentação que dizendo que está no cérebro. Onde? Quais as evidências neurológicas dessa gramática universal? Que seria uma gramática. Seria o conjunto de regras de qualquer língua, já estava, a regra básica de qualquer língua já está no nosso cérebro, desde o nascimento, só faria se desenvolver. Mas, se ele está se dizendo que está no cérebro, então agora é uma hipótese a ser pesquisada pelos neurobiólogos, pela neurobiologia, certo? E que isso surgiu há cerca de 70 mil anos atrás. Outra coisa que é para ser investigada pela neurobiologia, para ver. Então, não vamos entrar em detalhes agora, nem qual. Eu tomei conhecimento dele por conta dessa citação que o próprio Chomsky faz, e por conta disso, fui no YouTube também procurar Pirahã, etc. Olha como são as coisas. E por conta de um comentário do YouTube, eu tomei conhecimento de John Zessa, a esse vídeo sobre os Pirahãs. A história do Daniel Everett também a biografia dele meio estranha, porque ele foi para a Amazônia e foi lá para o meio da floresta, isso no Amazonas, essa tribo, ele foi querendo evangelizar. Ele Daniel Everett era evangélico, protestante, não sei de qual denominação. Ele foi querendo evangelizar, certo? E o que aconteceu foi o oposto. Ele se tornou ateu. Ele foi querendo evangelizar nos anos 70, 1970, 1970 e tanto por aí, ele achou que
para dar significado à vida dele, etc. Ele jovem, né? Saiu, sei lá, deve ter sido patrocinado, né, pela igreja dele, foi lá para a Amazônia para evangelizar, aí procurou uma tribo mais isolada possível, Pirahãs, etc. E por conta do estilo de vida deles, certo? Foi o oposto, por causa dos questionamentos. Os Pirahãs começaram a questionar muita coisa dele. Ele aprendeu a língua, muito diferente mesmo. E o Pirahã tem forma de se comunicar por assovio, por emissão de sons também. Tem abrir a boca, né? Assim, por assovios. Só tem 3 vogais, mas isso é comum. Aí, relativamente comum nas línguas da América do Sul. O Quechua, depois já ouvi falar. Tem muitos, tem poucos, tem um repertório também de consonantal pequeno, mas o que é curioso é que só existe tempo verbal presente entre eles. Por quê? Eles têm um estilo de vida coletor-caçador que é tão voltado para o presente que eles não têm tempo verbal futuro. Passado, eles se referem assim com advérbios. Futuro, há uma referência com advérbio, mas não existe flexão verbal. Certo? Tem uma lógica totalmente diferente. E, segundo o Daniel Everett, não tem recursividade. Recursividade é aquilo. Encaixar um pensamento, uma frase, as orações subordinadas. Ou falar, eu vi fulano falar que Beltrana tinha visto o cachorro que fez isso, o cachorro de fulano, esses encaixes. Isso é recursividade. Professor, desculpe, de onde são esses povos? Amazonas. Obrigada. Pirahã, coloca assim, P-I-R-A-H-A-T-U-S. P-I-R-A, por isso eu coloco H-A-T-U-S. Hans, Pirahãs. Não é nem como eles se chamam assim mesmo, chamam de outro nome, como os outros índios da região chamam esse povo. Aí ficou o nome. Né? Eles são tão voltados para o presente que o que ele observou, além dos questionamentos, porque quem vai lá para evangelizar como ele, acabou levando um monte de questionamentos. Jesus já te disse isso? Você viu Jesus? Viu isso? Como é que você sabe? Mas qual é que... Esse questionamento, assim, porque eu li. Como é que você sabe que é verdade o que você leu? Aí começou. Ele nunca conseguiu evangelizar. Com o tempo, ele foi se questionando também e virou ateu. Até porque esses povos são tão voltados para o presente que ele já, sei lá, ele já tem aquela, sabe, quando a gente fala em meditação e atentar para o presente, que o futuro não existe, o passado já era, né? Viver o presente, sentir o presente, então eles são muito do aqui e agora, certo? De fazer o que é necessário fazer agora, que ele observou que são pessoas, a gente pode dizer, com um grau de felicidade alto. Justamente porque não tem expectativa, não tem pensamento do futuro, não tem essa preocupação, eles se voltam para resolver as coisas que estão resolvendo quando vão dormir. Quando vão dormir. Ou seja, ele notou que existe uma tranquilidade de consciência dele muito grande. Certo? E eu já vi vídeo do Daniel Everett, fala português extremamente bem. Sim, e por conta disso, desse estudo que ele fez lá, depois se preocupou com a língua deles, ele foi fazer linguística depois disso.
voltou para os Estados Unidos, fez linguística, etc. Ele fala português quase sem sotaque. Porque somos infelizes. Então, povos mais voltados para o aqui agora, mais perceptivos, que sentem e convivem com a natureza, em geral, são povos mais felizes mesmo. Se eu vi o que eu disse, eu não sei se eu disse direito, mas eu tomei conhecimento de John Zezo por um comentário no YouTube de um vídeo que eu vi sobre os Pirahãs. Porque é citado, esse povo é citado pelo John Zezo. O teorema de Gödel, teorema da incompletude, qualquer sistema simbólico pode ser completo ou totalmente consistente, mas não ambos. Certo? Ele é completo. Pode ser totalmente. Ele teria que ser, olha, um sistema de símbolos, certo? Ele teria, pelo teorema de Gödel, ele não poderia ser autossuficiente. Poderia ser, ele teria que haver referências externas a ele, sempre. Qualquer sistema de conhecimento sobre o mundo é e deve permanecer fundamentalmente incompleto, certo? Eternamente sujeitos à revisão. Olha, é a ciência, né? É a questão do... Qual o problema com a modernidade? Todo mundo sabe que, no final das contas, a gente nunca teve uma vida tão boa. Em média. Nunca teve. E tem muita gente que tem realmente vida melhor ainda. Vêm os super famosos, super ricos. Se eles são felizes. Não são. Não são. Até porque a exposição, a nossa exposição às outras pessoas que a gente nem conhece, uma coisa é a gente se sentir com uma reputação boa entre o nosso grupo familiar, entre os amigos, tem amigos, nosso grupo social, e a gente sabe que as pessoas falam bem da gente, porque a gente tem uma reputação que foi construída, e isso é instintivo, querer ser bem acolhido por um grupo, etc. Mas imagine uma pessoa que sabe que ela é exposta ao mundo inteiro, como um astro de Hollywood, um astro de rock. E fica imaginando como que as pessoas pensam dele, etc. É uma exposição que nós não estamos acostumados a isso. Nós não somos... Nosso cérebro não foi preparado para esse tipo de coisa. Certo? E fora que aí a pessoa pensa que ser feliz é ter coisas. E depois descobre que não é. Às vezes descobre muito velho, que isso não é. O sofrimento e a depressão crônicos, geralmente conectados ao ocasionamento considerado até mesmo como um só e o mesmo distúrbio, constitui uma imensa crise no cerne na vida pós-moderna. No final das contas, uma coisa era a vida miserável da Idade Média, certo? Ali realmente não tem nem comprar até o século XIX. Né? A vida não era fácil para ninguém, só para uma minoria. Mas vamos lá. Esse outro povo aqui que aí o José fala também, que são do Kalahari, na África. Que é características semelhantes. Olha, no final das contas, os povos que são coletores e caçadores mesmo, que não têm domesticação. Os povos da costa brasileira já tinham alguma agricultura, já tinham alguma domesticação. Eles já plantavam macaxeira, mas ele cita os povos que não há domesticação. São povos o mais natural possível, como é os Pirahãs e outro, o do deserto do Kalahari. A gente pode implicar que esse
povos se mantiveram assim por causa das condições de vida deles. É tão precária que eles não conseguiram se expandir. E os que se expandiram foi justamente os que levavam vida mais fácil, certo? Que tinham condições naturais mais abundantes. E se expandiram e depois desenvolveram a agricultura, aí que se expandiu mesmo, certo? Aqui é o povo San, do deserto Kalahari, na sul da África, né? Que é entre a Namíbia e a África do Sul, certo? A língua deles foi curiosidade minha, que eu tanto já ouvi áudio de Pirahã, como já ouvi áudio da língua dos povos San, povos que são espectro linguístico. O povo San, eles têm uma língua muito complicada, foneticamente. Uma quantidade enorme de vogais, enorme de consoantes e cliques, sons. Juntando com vogal, né? Não sei como é que ele consegue fazer aquilo. Emite um som assim, bem, e funciona como uma consoante. Eu já ouvi áudio desse negócio assim. Está no YouTube. Como é que fala? Ali tem umas que são menos complicadas que ali, que é comum no sul da África, né? Desse grupo étnico, desse espectro étnico daquela região. Mas vamos lá. Referência desses antropólogos, etc. Aí. Que a questão é o que gera começa a nossa desconexão com a natureza é a domesticação. A domesticação faz com que seres da natureza passam a ser propriedade nossa. Gera o quê? Começa de animal. Os Maasai, por exemplo, tem dote lá que tem para se casar, que eles têm que entregar não sei quantas cabeças de gado, que é propriedade. Então, esse conceito de propriedade só existe depois da domesticação. Para os povos que não têm domesticação, a natureza é a natureza. Não é, ninguém é dono de alguma coisa. Ele não tem o conceito de propriedade, de pertencer, essa coisa ser minha. Certo? Não há divisão de trabalho, há uma divisão de tarefas. Não há trabalho cuja recompensa está fora do próprio trabalho, como é o nosso salário. A recompensa é o que a pessoa faz. A caça, a coleta de alimentos, é o objeto, como uma arma que é usada para caça. Certo? Eu já vi um vídeo, você foi no Discovery, no Animal Planet, um documentário que mostra caçadores dessa etnia e dessa região, do Kalahari. Não sei se é exatamente o San, exatamente esse, mas da região do Kalahari. A estratégia deles é a seguinte: como eles não conseguem ser mais rápidos do que uma gazela, a estratégia deles é perseguir até a exaustão do animal. Certo? Como? Ele começa a perseguir o animal foge, só que ao fugir na máxima velocidade, ele se cansa. E os homens, os caçadores, levam água em cabaças, levam água para se hidratar daquele caminho, e tem um condicionamento físico de maratonista também. São mais lentos, mas eles têm maior resistência. Então, vamos lá. Quando eles vão chegando perto, se ela fugir de novo, continuam perseguindo, seguindo o rastro dela, certo? E tomando água que estão lá na cabaça, reserva, vai. E não deixa o animal, acabam não deixando o animal nem tomar água, porque o animal não carrega água
e ele vai atrás de uma fonte de água para parar, porque o animal está sendo perseguido, né? Aí o animal nem carrega água, nem tem tempo de se alimentar, nem de descansar direito. Aí chega um momento que ele acaba tombando exausto quando ele chega perto do animal e o animal não consegue mais fugir, é misericórdia só. O animal às vezes fica num estado que ele morreria de qualquer maneira. Mas eles sacrificam o animal, pedem perdão para o espírito do animal, pelo que ele tem que fazer, porque ele tem que alimentar a família. E faz uma espécie de oração e sacrifica o animal. E aqui um animal desse alimenta uma semana. Então, outra coisa, uma caçada dessa pode ser cansativa, mas não é todo dia. Né? Nem isso. Então, mesmo no deserto do Kalahari, eles trabalham em média 4 horas por dia. O resto do tempo é para se socializar, para brincar, para contar história aí, ao redor de fogueira, para tudo isso aí. Né? Ou seja, não há propriedade privada, porque ele não tem esse conceito. Igualdade de gênero, né, maior, porque não existe macho alfa entre eles, como entre nos símios. Não existe isso. Pode haver uma liderança, mas é uma coisa muito mais por causa da experiência da pessoa. É um sentido muito mais de consenso do que de imposição violenta. Imposição violenta é o que acontece entre os símios. Né? O mais forte vence. A maior igualdade, no entanto... ou seja, não é hierarquia de poder. Olha, isso tudo surge a partir da propriedade privada e aumento da complexidade entre populações, certo? A mentalidade desse pessoal, vou ter que correr um pouquinho, a mentalidade desse povo é muito mais de contato com a natureza, um contato que é muito mais perceptível. Ele sabe onde estão as coisas e também ele tem que usar muito os sentidos dele. Não há violência organizada, né, no sentido. Então, eles são mais felizes também. Uma série de motivos. A gente aqui não vai discutir 4 horas e meia, há um foco no presente, por isso há uma satisfação pessoal. A pessoa fica focando no presente e não fica se preocupando tanto com o futuro, mas vou acrescentar para terminar, certo? Parece que eu vou uma ruptura abrupta, não. Faz parte também, certo? Que é o trabalho do indiano, aqui, onde veio, Jiddu Krishnamurti, que, apesar do nome dele, o nome dele é por conta de ser indiano mesmo, e seria um nome que teria a ver com Krishna, etc., mas é lógico que ele como dizer, ele dizia mesmo, não existe gurus, você é o seu próprio mestre, certo? Então, a proposta dele é de se libertar do pensamento simbólico, como a partir de prática de meditação, entrar em contato consigo mesmo, que é o autocentrismo, e isso nenhum guru vai dar. Você que tem que entrar em contato consigo mesmo a partir do que você sente. Eu estou colocando o Jiddu Krishnamurti porque ele também fala nessa questão de que a gente, quando olha para uma paisagem bonita, a gente simplesmente perceber, sentir o que está sentindo pelaquela beleza, a gente começa a pensar sobre ela. Oh, que pôr do sol lindo, começa a pensar em coisa passada, depois vai para o futuro, depois fica naquilo e não sente. Vivemos imersos tão grande nesse mundo dos símbolos que a gente não é capaz de ter percepção.
Fala de apego, fala de um bocado de coisa, mas vamos continuar aqui. Eu fiz recortes aqui lá do início. Eu li muito texto de Krishnamurti, retomei isso aqui, por causa desse assunto, na minha época de estudante. Na época que se vendia muito livro dele, tinha muito livrarias. Né? Ó, se você perde o contato com a natureza, você perde o contato com a humanidade. Se não há nenhuma relação com a natureza, então você se torna uma espécie de assassino. Assassino da natureza, né? Para atingir um nível ótimo de autoconhecimento, Krishnamurti recomendava a prática de 3 tipos de conduta: libertação do passado, a redução da dependência do apego, o contato íntimo e constante com a natureza. Em relação ao desprendimento do passado, ele dizia: o tempo é o inimigo psicológico do homem. Olha, porque ele falava que símbolo é do passado, certo? Se a gente olha para uma coisa e começa a pensar sobre ela, a gente já perdeu o contato com ela, ou o contato com a nossa percepção que a gente tem dela. E a gente passa a usar os símbolos que são coisas do passado. Por que são coisas do passado? Porque é fruto da nossa aprendizagem. E não da nossa percepção, da nossa aprendizagem simbólica, da cultura. Se eu olho para uma coisa e começo a pensar sobre ela na minha língua mãe, certo? Eu já perdi o contato com aquilo ali, eu já estou nos meus pensamentos. Certo? Na proposta dele é de que meditação, né? Como é de Yuval Harari. Yuval Harari fala, no último capítulo daquele último livro dele, que é 21 lições para o século XXI, o capítulo 21, ele fala, o título é Meditação, e fala na experiência dele com a meditação, que não tem nada de sobrenatural. A meditação é a gente aprender a ter contato com o presente e desapegar do passado e esquecer um pouquinho de pensar no futuro, que é aquele que não é simples. Uma das formas de meditação que existe é você prestar atenção na sua própria respiração sem controlar, de forma passiva, só prestando atenção. É extremamente difícil, eu nunca consegui. Mas dizem que é possível, né? Quando a gente presta atenção na respiração, a gente começa a controlar. Não fica só sentindo a respiração. Começa a controlar a respiração. Ó, não há mestre, não há aluno, não há líder, não há guru. Não há professor, não há aluno. Não há líder, não há guru. Não há mestre, não há salvador. Você mesmo é o professor, o aluno, o mestre, o guru, o líder. Você é tudo. Ou seja, de certa forma, ele criticava um bocado os outros indianos que se metiam a ser guru na mesma época dele. A orientar as pessoas a fazerem tudo. Ele disse, descubra por si mesmo. Você tem que descobrir. Mas para isso acontecer, realmente é muito bom contato com a natureza, prática da meditação. A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Isso é muito difícil. Né? O sem julgar, ou seja, sem raciocinar sobre aquilo. Ele já está julgando. A gente olha para uma coisa e começa. Ele já está fazendo. Esse sem julgar que ele diz aqui é sem raciocinar. Só observar. Quando julgamos ou condenamos, não podemos ver com clareza, pois só olhamos nossas próprias projeções, nossas próprias ideias sobre aquilo, né? Cada um de nós tem uma imagem do que pensamos ser ou deveríamos ser, em relação a nós mesmos. E essa imagem, esse retrato, nos impede inteiramente de ver a nós mesmos como realmente somos. Alguns livros aqui, A Mente Mensurável, a primeira e a última liberdade, liberte do passado, nossa luz interior, o verdadeiro significado da meditação. O livro da vida, o seu universo interior, você, a história da humanidade. Pronto. O que fazer, então? Vamos concluir.
Não é possível jogar fora sem cultura simbólica. Sabemos disso. Não é possível vivermos como coletores caçadores. Temos quase 8 bilhões. Hoje já chegamos a 8 bilhões. Mais 7 bilhões é certo. Não é possível. A Terra não comporta mais. E não é possível. E seria um apocalipse. A maioria das pessoas morreria a ponto de termos que viver como coletores caçadores. O John Zezo, que fala esse termo e usa essa expressão, um verde perdido, que o conceito lá do von Uexküll, que as espécies, animais, etc., se tem um mapa mental próprio, desenvolvido a partir da sua fisiologia, da sua aprendizagem, para lidar com o mundo, que é um mapa perceptivo, um mapa virtual perceptivo, e nós não usamos os símbolos. E isso faz com que a gente não tenha um verso mesmo, certo? Nós não ganhamos por símbolos e não pelo um verso. Mas eu não sei, isso é meio controverso falar isso agora. Mas recuperar essa capacidade de percepção. O que fazer? Psicoterapia psicossomática, para ser meio redundante, mas porque a psicoterapia, quando é voltada para a psicossomática, é mais para conhecermos, para percebermos nosso corpo e como ele está relacionado à nossa mente, encarando o corpo e mente como uma coisa só. Eu coloquei isso aí porque eu faço a abordagem psicossomática. Meditação. Então, temos ferramentas. A questão agora, esporte radicais que integram o sentido, sim. Eu acabo sempre esquecendo também que uma hora que a pessoa, o cara que surfa, diz que se sente muito bem depois. O meu terapeuta surfa, é roqueiro. O meu psicólogo, meu psicoterapeuta, é roqueiro, ele surfa, ele anda de skate. Agora já tem seus 40 anos agora, mas é roqueiro, vocalista. E ele diz que quando surfa, o que se sente ali, porque o que acontece com aquilo ali, porque há uma integração entre o que está na cabeça e o resto do corpo. Tem que haver essa integração. Tem que sentir essa integração. Não é como ler a gente aqui na tela do computador, uma coisa está na cabeça e outra no corpo aqui. Né? Quando a pessoa surfa, e há estudos mostrando que há uma, digamos assim, uma reestruturação hormonal, a liberação de endorfina, de dopamina e tudo ali, quando há esse tipo de coisa, né? Ajuda um bocado, porque é um momento em que a pessoa tem que integrar cabeça e corpo, não pode ser desconectado, pode estar desconectado, certo? Contato com a natureza, ali, a música. Eu acho que tem que ter tudo isso, mas em primeiro lugar, ele tem que reconhecer o limite do símbolo, o papel dele, ele como ferramenta. E realmente, eu sei que é meio difícil para um dogmático religioso, porque o que está dentro da cabeça dele é a verdade. Então, aquilo é uma reificação muito grande. O símbolo não traz felicidade, como as coisas também. O próprio símbolo não é felicidade. A felicidade é questão de tudo isso, do sentir-se inteiro, etc. Não é. Então, como seria a consciência humana sem o símbolo? Olha, talvez seja o nirvana dos budistas, que é a capacidade de percepção sem pensar, sem usar o símbolo de. Talvez seja o que no budismo se chama percepção, ou
algumas linhas de esotéricas do Ocidente, chamam de consciência cósmica, etc. O que a pessoa, o que passa na cabeça dela quando está liberta disso. Depois ela vai ter que voltar, é lógico que esse livro ela é uma coisa daquele momento de êxtase, etc. Depois ela vai ter que descrever. E com o símbolo ela não consegue descrever, é o que aparece. Os relatos são esses. Né, de que não é possível descrever essas experiências a partir das palavras, porque são experiências que não são simbólicas. Então, justamente isso. Não é possível descrever exatamente. É como também, a gente não consegue descrever o que é uma cor a partir das palavras. Então, agora, como os relatos que dizem, agora falam de uma sensação de falta de tempo, de atemporal, de eternidade, é lógico que essa experiência pode, depois que retorna ao símbolo, a pessoa pode interpretar de acordo com sua bagagem cultural, especialmente religiosa. Se é um religioso, ele vai interpretar de acordo com a religião dele, que foi uma vivência religiosa, uma experiência, e que aquilo lá, ele sentiu que a morte não existe, porque ele sentiu que não há tempo, não há como passado, presente e futuro. O que ele sentiu ali está sujeito depois a interpretações. Né? Bom. Vão acabando. Parar minha apresentação. Acabando na hora. Olha, qualquer coisa a gente ainda vai estar em contato. Não para aula, não tem mais. Vamos entrar ainda em contato por conta agora das avaliações, do que vocês vão mandar para mim, do que estiver precisando, certo? Tá bom. A sensação de término de aula, para mim, é sempre meio... Poxa, já acabou, o tempo passa depressa, viu? A ver, vou parar aqui, interromper a gravação. Vem até mais ver, pessoal, estou interrompendo a gravação. O tempo passa